16 de agosto a gente vai iniciar a aula 13, que também é o princípio da aula 14, e a continuação da última aula sobre a velha ética, segundo Neumann. E agora a gente vai passar para a proposta da nova ética. Eu vou fazer só um resumo, um apanhado do que aconteceu na outra aula, para facilitar um pouco o que a gente vai ouvir agora. Essa aula é um pouco mais cheia, né? Um pouco mais conceitual, tem bastante coisa, mas vocês vão ver que está muito aproximada com muitas das coisas que a gente está vivendo hoje. Na outra aula eu expliquei de onde a velha ética se origina, como ela evoluiu dentro da psique humana e da psique dos grupos, como um grande instrumento que é a política do bode expiatório, aquela política que elege alguém para pagar pelos nossos pecados e assim deixar o grupo mais tranquilo durante um tempo, até encontrar de novo um novo bode expiatório para essa função. Isso era efetivamente um bode em Israel antigo, mas evoluiu para outros seres ou outras estruturas que passaram a recepcionar essa característica. Mais costumeiramente estrangeiros, classes sociais excluídas, ou pessoas provenientes de classes sociais excluídas. Nós temos um tratamento especial para os nossos criminosos e por aí vai. A política do bode expiatório anda por ali. E que a velha ética não é exatamente uma escolha do ser humano, mas a forma como ele lida com aquilo que ele ouve dos eleitos por Deus ou pelo Deus da época, né? Acaba proporcionando essas formações. Então, há alguém que ouviu a palavra de Deus, aquele que se considera um emissário do Deus que coordena aquela população, né, que diz como ela deve viver, como ela deve ser, o que ela deve comer, o que ela deve fazer, quais os valores dela, e automaticamente, assim que essas palavras são ditas, uma elite em torno dessa pessoa, os primeiros que escutam o que essa pessoa fala. Eu estou com um problema de cachorro aqui, porque ele está ocupando exatamente o mesmo espaço que eu, então ele está deitado praticamente no meu pé. Eu não posso me mexer muito porque vai dar errado. Vou pisar na orelha do cachorro. Então, essa estrutura da velha ética, essa forma dela funcionar, não é exatamente uma escolha, mas é o... Oi, Ana, tudo bem? Ana entrou. Oi, pessoal, boa noite, Oi, desculpa. boa noite, tudo bem? Eu estava falando da velha ética, um pouquinho, só para a gente chegar nessa introdução à nova ética. Essas estruturas dessa velha ética, elas sucedem coisas mais primais ainda, que se encontravam nas tribos antigas. A velha ética já é uma evolução muito grande dessas tribos, onde não só o poder daquele que ouviu a palavra do Deus local vai se manifestar, mas aí você começa a ter formação de elites, formação de leis, e há uma estruturação muito importante para a gente agora, que é a guerra e a escuridão. A velha ética teve toda uma estrutura necessária para nos libertar dos domínios do inconsciente. Numa análise mais freudiana, dos instintos, mas a ideia de que o homem agora adquiriu capacidade para, ao menos em determinado ponto, ser o senhor dos seus próprios caminhos. Mas para fazer isso, ele teve que negar a escuridão, ele teve que negar tudo aquilo que ele não conhece, e teve que criar políticas como a política do bode expiatório como contraponto dessa negativa. A velha ética representa um estágio transitório no desenvolvimento da consciência. Através dos seus instrumentos de repressão e supressão, permitiu que o ego se fortalecesse em relação ao inconsciente. A supressão é uma forma consciente de se tirar aquilo que não se deseja na personalidade. A repressão é uma forma inconsciente de se retirar aquilo que não se deseja numa personalidade. Então, por exemplo, os conteúdos que foram para as nossas sombras, sem que nós percebêssemos,
são conteúdos reprimidos. Aqueles conteúdos que nós, por ação, por exemplo, uma criança que aprende artes marciais, ele vai aprender normalmente, né, na maior parte dos casos, quando ele aprende uma arte marcial, ele aprende para não exercer essa arte marcial na rua. Então ele está suprimindo esse desejo de lutar com outras pessoas, de bater, até de apanhar, para fazer isso num ambiente correto, com o tatame, dentro dos lugares corretos, das formas corretas. Então ele suprime esse desejo e ele luta com quase todas as artes marciais. Tem os katas, que são lutas contra um inimigo invisível. E normalmente esse inimigo é a própria sombra. Então as artes marciais orientais tinham essa característica. Lutando contra a própria sombra, você conhece melhor a si mesmo e pode lutar melhor contra inimigos quando eles se apresentam. Há muito tempo essas artes marciais, fora lutas especiais, elas não são feitas mais para combate, elas são feitas também como um processo de consciência, de criação de consciência e de autoconhecimento. É um pouco difícil para os praticantes entenderem isso, mas algum dia, quando eles se tornarem mestres, eles vão ter chegado lá, nesse ponto. Na velha ética ainda não há criação de estruturas mais novas, ou não há uma criação de valores novos. Há uma criação de valores novos, mas um conjunto de valores novos limitados. Mas as tarefas já são mais complexas. Então você já tem mais profissões, já tem cidades maiores, já tem estruturas maiores, já tem, em alguns casos, a gente teve impérios que já beiraram a evolução desse sistema e acabaram caindo porque não conseguiram fazer essa passagem. Mas aí a gente vem para a segunda fase, que é a responsabilidade moral do indivíduo. O próprio indivíduo tenta se conformar à sociedade e valores. Quer dizer, nós nos colocamos os filhos em escolas, nós tentamos ser parecidos com o que são as pessoas próximas a gente, nós olhamos para os outros e tentamos em algum ponto mimetizá-los, ou ao menos alguns dos valores que estão ali. A elite tenta eliminar o negativo, fortalecendo e diferenciando o ego. Já há responsabilidade individual, mesmo quando o inconsciente consegue tomar a frente, a instância moral permanece intacta. Então, em muitos casos, por exemplo, as nossas leis permitem, até um determinado ponto, que você pague, via penitência, uma tomada instintiva. Então, se instintivamente, por algum motivo, você, num ataque de raiva, bateu em alguém, você vai cumprir pena, eventualmente, se for mais leve, vai pagar a sociedade. Algumas sociedades não, acabam matando as pessoas, mas é mais raro, né? Então, a pena de morte, mesmo nas sociedades que têm pena de morte, é algo mais raro. Hoje, nessa fase, já há um valor um pouco maior do indivíduo, ele já há uma ideia de que, ainda não há a ideia de que os indivíduos são diferentes e complementares entre si, mas já há a ideia de que cada ser humano, por exemplo, no mundo capitalista, pode ser um consumidor em potencial. Então, pode ser um pagador de impostos, pode ser alguém que sustente o sistema mais para frente. Então, já mal e porcamente, já há uma valorização do indivíduo. Nessa segunda fase, duas frentes se formam, a da nova ética e uma outra frente que é a da recoletivização regressiva das massas. Aqui, duas separações importantes. No que tange à velha ética, há pessoas sobre os quais os valores éticos da atualidade são perfeitamente recepcionados e representados. Na segunda, estão as pessoas às quais os valores devem ser impostos. Estas demandas, quando impostas sobre uma sociedade, criam uma cisão catastrófica. Perigo ainda não reconhecido pela maioria dos seres humanos. Aqui a ideia de que, numa sociedade avançada, você começa a exigir das pessoas, né, de certa forma, a própria elite dessa sociedade impõe esse mecanismo, e esse sistema de elites ainda é um sistema da velha ética, dizendo como as pessoas devem ser, o quanto elas devem saber, o que elas devem ser capazes de fazer. Eu já usei isso uma vez, mas é um exemplo interessante. Na Croácia,
as pessoas mais velhas de lá diziam que, apesar do capitalismo ser muito bom, ter muitos valores interessantes, era muito difícil para eles aceitarem o que se pedia deles, que era falar inglês, que era recepcionar bem as pessoas, quando eles não tinham sido treinados para isso, quando eles não entendiam o outro, quando eles não receberam informação e educação suficiente para poder fazer o que se pedia daquele país, que a partir de um determinado ponto seria um país turístico, mas um país turístico que viveu fechado por décadas e décadas sobre a cortina de ferro. Então ficava sob, na cortina de ferro, ficava muito difícil para eles se adequarem a esses novos valores. Independente disso, esses valores eram impostos e eles iam ter que fazer isso ou não comeriam. Então todos eles tinham que se adaptar na marra. Também na Turquia, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, o imperador local resolveu terminar com o império, formar uma república com ele mesmo como primeiro presidente, trocou a língua e para que as pessoas não se apegassem aos valores antigos, trocou a forma de escrever a língua e deu um prazo para os jornais, revistas, tudo que existia na época, falasse, a partir de tal dia vocês vão ter que escrever com outro alfabeto. Mudou o alfabeto, virou uma baderna toda, chama Atatürk, né, esse cara, e ele mudou completamente o Império Otomano para a Turquia que a gente conhece hoje, ainda com seus problemas, mas foi uma mudança imposta à sociedade. Uma parte provavelmente queria isso e apoiou de fato, uma parte mais capaz de lidar com essas diferenças, e uma outra parte teve que engolir de qualquer forma. O problema é que quando você obriga pessoas a serem o que não são, a se transformarem em algo que aquela nova elite deseja que seja o seu país, a sua estrutura, essas pessoas acabam tendo essa tendência de recoletivização. Então elas criam massas de rejeitados, massas humanas que estão perto de cederem aos próprios instintos e quebrarem tudo, e fazerem uma revolução, e fazerem qualquer coisa, com um desgosto muito grande pelo que estão vendo, porque não é um mundo compreensível para eles. E isso, em parte, é o que a gente está vendo no planeta inteiro hoje, com direitas e esquerdas, que não são nem direitas nem esquerdas, mas são estruturas que se adequam a determinada visão de determinada elite, e rejeitam completamente a outra visão. Então, são estruturas que querem, tanto de um lado como de outro, exterminar o lado contrário, que é um dos fundamentos da velha ética. Todo mal precisa ser exterminado, tudo que é escuro precisa ser iluminado. Como se a escuridão não pudesse mais existir, aquilo que eu considero mal não precisasse mais existir, não devesse mais existir. Oi? Bom, as elites criam um ideal humano que a coletividade reconhece como seus mais altos valores e tenta realizá-los na prática. Contudo, tal coletividade, composta por seres humanos médios, tem estrutura psíquica muito mais primitiva, e as forças que se tentam deter são especialmente fortes nesses grupos, muito mais fortes do que nas elites. Nesta fase, identificado com os valores éticos do grupo, o indivíduo passa a fazer parte forçada de tais estruturas, sendo que tudo aquilo que não é aceitável é reprimido e enviado à sua sombra. Então a gente começa a perceber como esses ataques de raiva são, e a gente vê isso em todos os lugares, de todas as formas, como isso é inflado por essas energias do que é reprimido. Isso está acontecendo, a gente está vendo isso aqui cotidianamente nas notícias, né? Contudo, a elite e a personalidade do grande indivíduo fundador representam para o homem médio estágios avançados de desenvolvimento. Nessa hora, o indivíduo médio deixa que os valores do grupo tomem seus próprios valores, pois assim, quem tenderia a usar políticas como olho por olho e dente por dente, passa a confiar a um sistema legal, o qual considera superior ao seu próprio conjunto de valores e, portanto, uma solução mais aceitável dos seus próprios problemas. Para as massas, a psicologia do bode expiatório é o principal caminho de negociação com a sombra. Do ponto de vista da velha ética, massas são, por natureza, inferiores. Elas tendem a reverterem-se à identidade grupal primitiva, sem responsabilidade individual, regredindo a fases muito mais antigas. Fases como aquela que eu expliquei, onde o crime de um membro da família condenava a família inteira, não havia uma personalização, que só
o responsável pelo crime é que vai pagar a pena por isso, a família pagaria a pena por isso. Quando o indivíduo de uma tribo matava o de outra tribo, a tribo do morto tinha quase que o dever honorífico de ir lá e destruir a outra tribo. Então era plenamente justificável, porque um crime tinha sido cometido e esses crimes eram sempre coletivizados. Ni, Oi. é, isso aconteceu, acho que ainda acontece muito no Nordeste, no interior do Nordeste. Tem um filme maravilhoso que chama Abril Despedaçado, com o Não vi. Rodrigo Santoro. Não sei se vocês viram esse Não, filme. você não viu, né? É Eu já ouvi magistral. falar o nome. Legal. É magistral e fala exatamente sobre essa questão E que a atualidade. ele era obrigado a ter que matar o cara da outra família porque era a vez dele, né? Porque era uma matança, né? Assim, eu não sei se existe um dia de hoje, né? Mas assim, no século passado, com certeza. Eu não sei, interior do Nordeste, eventualmente, mas assim, por exemplo, tendo ido para o Amazonas não foi uma coisa que a gente tivesse ou exposto ou percebido, né? Mas não eu acho que se você colocar em determinados grupos, sei lá, por exemplo, PCC, se bem que PCC tem até regras próprias, né? Então, normalmente, a matança deles é um pouco mais comedida. Mas, muito provavelmente, em determinadas estruturas muito mais antigas, ainda, por exemplo, a gente tem alguns exemplos como o Homem Gabiru, que é o catador de caranguejo ali, que são muito mais primais. Eu não sei se eles têm esse tipo de política grupal, né, de pagamento de pena por grupos inteiros, mas isso está presente na nossa psique, ainda está presente na nossa psique. Eu acho que, por exemplo, você pode falar em torcidas organizadas. Torcidas organizadas têm esse tipo de coisa. Não, tem exemplos. A máfia italiana, ela agiu assim. Mas Na Albânia, até hoje, acontecem problemas entre famílias, guerras de famílias, que as crianças chegam a ser assassinadas acho que na pela máfia família. italiana tem uma diferença. A máfia italiana matava a família para não ter um inimigo no futuro. Então, quando ela precisava matar alguém, e se era uma morte por desonra, uma morte por traição, ou por alguma coisa importante, ela matava a família inteira do desafeto, para que aquela família um dia não crescesse e viesse atacar tudo bem, a estrutura é familiar, então provavelmente vale ainda. Esse tipo de coisa ainda está entre nós, muito mais distante, né, mas ainda está entre nós. Não é uma coisa... Possivelmente, até em alguns países, como Coreia do Norte, a psique de um país como esse ainda opere desse jeito. Eu não sei, por exemplo, se a Coreia do Sul matasse o deus deles ali, o Kim Jong-un, o que aconteceria? Se eles comemorariam ou se eles atacariam de volta. Pode acontecer as duas coisas. Mas legal, a gente vai ver esse filme, sim. Já anotei. Na recoletivização, quanto maior o grupo de pessoas excluído pelas elites, menor será a consciência e maior será a sombra. Este postulado se deve a uma lei psicológica, que diz que quanto maior a massa, menor o nível médio de consciência, cultura e moralidade. Torcidas organizadas são um exemplo típico disso. Quer dizer, juntou uma torcida organizada, a consciência vai lá embaixo, a cultura também não serve para nada, não sei, é camisa do time ou camisa do outro time, só tem as duas coisas, e a moralidade foi completamente prejudicada. Uma pessoa, né, normalmente muitas daquelas pessoas não fariam o que fazem em grupo, mas em grupo elas agem de uma maneira completamente diferente. Essa lei psicológica explica guerras, explica uma série de coisas assim. Nelson Rodrigues já falava, toda unanimidade é burra, né? Isso aqui é anterior ainda a Nelson Rodrigues, mas essa lei psicológica é anterior, mas ele foi muito legal em perceber. O que nos deixa numa questão complicada sobre eleições, né? Porque todas as eleições são feitas não de unanimidades, mas se a gente perceber que o lado que perde é o lado que mais tem a informar para aqueles novos líderes, a gente teria uma grande vantagem. Mas se você perceber que o lado que perde é o lado que precisa sumir, você cria uma unanimidade. Quando você cria uma unanimidade, você estraga o próprio sistema. Você acaba baixando, de fato, consciência, cultura e moralidade dos que venceram.
O resultado é o crescimento de uma classe de pessoas que falha em atingir o estándar definido pela elite e que é rotulado como antissocial, inferior, depravado ou criminoso. Os esforços que tal classe em pertencer criam uma ruptura e ativação do lado sombrio da psique do indivíduo e do grupo, criando ainda um abismo entre o nível moral do indivíduo e o nível ético da sociedade. Sociedades como a brasileira e a americana, com milhões e milhões de presidiários, mostram essa estrutura. Isso não é só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de poder econômico, é uma questão muito mais primitiva, muito mais profunda e muito mais psicológica. Só dar dinheiro para eles, por exemplo, como o PCC bem mostra, eles têm um monte de dinheiro, mas não resolve. Eles criam problemas da mesma forma, porque nem com um monte de dinheiro eles vão conseguir pertencer. Eles ainda vão estar nas próprias origens e presos a elas. Os padrões atuais são inalcançáveis para uma grande parte da sociedade. Não significa que simplesmente você possa retroceder esses parâmetros, mas você vai ter que entender isso melhor em você mesmo para perceber onde esses aspectos estão. A gente vai chegar nisso na nova ética. A acumulação de conteúdos repressivos na recoletivização ameaça desintegrar a ética judaico-cristã. Os movimentos nihilísticos e materialistas são resultados dessa crise e tendem a minar a base de autorresponsabilização individual. A crescente cisão entre mente consciente do homem das massas e o seu lado sombrio reprimido leva ao endurecimento da sua persona e à dissimulação das diferenças entre o que realmente é obtido com aquilo que é demandado pela velha ética, que se tornou notório na forma de hipocrisia e embustes. Eu acho que aqui um dos melhores exemplos são os nossos políticos. Quer dizer, eles mostram que há uma cisão muito grande entre o discurso, entre o que eles são de fato e o que eles demonstram. E o quanto, eu acho que em quase todos os políticos, a sensação desse lado sombrio reprimido é patente. Só eles acham que ninguém vê. Né? E de fato são personas endurecidas. A parte da personalidade que essa pessoa mostra ao público é dura, é intransponível, é de baixa maleabilidade. Esse é um problema é um resultado dessas demandas da velha ética que cria esse conjunto de pequenos golpes, de farsas, às vezes de grandes golpes e farsas. Interessante notar que o desenvolvimento nas sociedades, assim como nas pessoas, por causa da cisão entre consciência e inconsciente e os métodos da velha ética para lidar com elas, pode se dar de maneira diferente. Assim, um homem atual pode estar vivendo no presente nos aspectos tecnológicos, como filósofo pode estar vivendo num período iluminista, como homem de fé na Idade Média, e como guerreiro pode ainda estar vivendo na Antiguidade, sem que ele perceba as incongruências de suas atitudes em cada área da sua vida. E isso é um pouco, por exemplo, o que você estava falando desse filme, Patrícia, porque de fato é uma pessoa que está obrigada a alguma coisa que é muito mais antiga do que ela, é uma rixa de sangue, é uma política de bode expiatório que ela não quer mais fazer, mas ela é obrigada a fazer porque tem uma série de estruturas baseadas naquilo. Então, por mais que uma parte da personalidade já seja muito mais avançada, uma outra parte do ego, em especial, é muito mais antiga. Então, você pode ter uma filosofia avançada e, de repente, sair para uma briga de carro, uma briga de trânsito, por uma bobagem qualquer. As coisas hoje em dia são complicadas. E a gente precisa entender que essa complicação nos diz alguma coisa, mas muitas vezes as pessoas falam, não, aqui eu quero brigar porque é assim que a gente resolve. Então, nesses aspectos, você volta para uma outra parte. Ou, por exemplo, religiosos extremistas, que podem ser muito modernos em algumas coisas, mas como extremistas criam problemas que são incongruentes com o resto da vida. Então, essa desconexão entre diversas partes do nosso ser também é o resultado dessas estruturas da velha ética. Agora precisamos discutir a ideia errada da igualdade entre os homens. Os homens são desiguais, mas absolutamente complementares no seu potencial de individuação. A ideia aqui
é que a individuação de cada um se some a uma espécie de grande individuação, um grande serviço ao inconsciente que se torna muito mais rapidamente consciente de si mesmo. Então, você precisa reconhecer a desigualdade e respeitar a desigualdade, não se tornar uma fábrica de iguais na marra, uma forja de iguais em que você vai esquentar e martelar as pessoas até que elas se tornem aquilo que você acha que deve ser. E esse é um dos problemas do nosso sistema educacional. O nosso sistema educacional foi feito para fazer pequenos robôs. O problema é que agora a gente já faz robôs e não precisa mais das pessoas que aprendem a serem robôs. Então, eu acho uma coisa muito legal que o pai da Cris faz de vez em quando eu pego um atendente de telemarketing, é perguntar se é robô. E a pessoa, em alguma hora, fica revoltada com essa pergunta, acaba até desligando. Mas é uma pergunta válida, porque algumas dessas pessoas se comportam, de fato, como robô, sem ouvir o que a outra pessoa está falando, só repetindo aquilo que ouvem. Né? Percebendo as diferenças entre as pessoas, em especial devido à sua emergência de um inconsciente coletivo, começamos a instalar uma nova ética relativística e hierárquica, que faz justiça à individualização avançada do homem moderno e suas variações. O objetivo é impedir a cisão causada pela velha ética, portanto impedindo as erupções em massa da sombra. A gente não faz isso para impedir exatamente que a sombra... Não é uma ideia de controle da sombra, mas é uma ideia de utilizar uma espécie de válvula de pressão, onde essa sombra passa a ser reconhecida, né? Onde a ideia de matar o inimigo passe para dentro de si, não para alguém no mundo externo, não para alguém do lado de fora, onde você tem a autoconsciência para, mesmo que você ceda um impulso estranho a você mesmo, que você olhe para ele com o cuidado necessário para entender esse impulso em si mesmo. E isso em política, em trânsito, em questões éticas, morais, legais, todas essas coisas te ensinam muito sobre você mesmo. E aí a gente começa a chegar, de fato, na terceira fase, que é a nova ética. Na antiguidade, nós tínhamos doenças e falhas, pecados, culpa e punição. Atualmente, a gente tem influências externas, outras pessoas, modo de vida, ambiente, heranças. A gente tem um conjunto geral de palavras que determina a nossa forma de viver diferente. A visão mecanicista da psicologia e da psicanálise cai como uma luva nessa visão vitimista. Na antiguidade, as pessoas eram vítimas daquilo que o seu Deus propunha. Então, não havia muito o que se fazer com aquilo, era uma questão de aceitar e, dependendo do modelo ético, judaico-cristão, por exemplo, você ia até, aliás, judaico-cristão, islâmico também, você ia encontrar, se você sofresse o suficiente, ou ao menos se comportasse suficientemente bem, você ganharia a tranquilidade no pós-vida. Então, essa forma de lidar com... O nosso mundo era um mundo de sofrimento, ainda é um mundo de sofrimento, mas em grande parte um mundo só de sofrimento, pelo qual você precisava passar para evoluir no pós-vida. Atualmente, com as visões mais nihilísticas, mais materialistas, isso não funciona bem dessa forma dentro da psique humana. Essa visão mecanicista, eu vou explicar um pouco mais para frente, mas é a ideia de que a gente está trabalhando com causa e efeito. Eu faço alguma coisa que gera algum efeito. A visão da psicanálise junguiana já é diferente disso, é energética fundamentalista. Não, finalista. Desculpa, finalista. Não é fundamentalista, é energética finalista. Então, tudo aquilo que é feito em prol de alguma coisa que ainda não se conhece, em prol da geração de consciência de alguma coisa que ainda não se conhece. E é uma divergência muito grande das visões mecanicistas. Então, por exemplo, para a psicologia junguiana, para a análise junguiana, não há forma comportamental de resolver alguma coisa. Se de fato há um conteúdo novo a ser feito, aquele comportamento precisa ser quebrado. Ele vai ser quebrado porque há alguma coisa no final de muito mais energia, e a energia vai fluir por esse caminho. Na análise, o encontro com a sombra esvazia a inflação do ego e faz com que ele experimente as suas próprias limitações. Sombra mais profunda
significa agressão e destruição estruturantes dos nossos próprios seres. A aceitação do nosso próprio mal não deve ser relativizada e não pode ser coletivizada através da psicologia do bode expiatório. A diferença do meu próprio mal, do mal geral, é essencial ao autoconhecimento. Então, por exemplo, a ideia de que uma pessoa, eu fiz porque todo mundo fez, eu fiz porque eu estava respondendo a ordens, essa é a grande desculpa, a grande tese de defesa dos nazistas durante os julgamentos, né, os que foram presos no pós-guerra, fala, bom, eu só estava obedecendo ordens, ainda é uma das grandes teses de defesa para quase todos os crimes empresariais feitos no Brasil e no mundo, a ideia de que você tem essa possibilidade, eu só estava obedecendo ordens, é uma estrutura hierárquica, eu não tinha como agir de outra forma. Há conceitos no direito brasileiro para defender essa linha de raciocínio. Para os nazistas não funcionou muito bem, porque todos eles acabaram sendo condenados. Acho que em pouquíssimos casos isso aconteceu. Já para o japonês é um pouco diferente, porque a maior parte, por exemplo, dos kamikazes na Segunda Guerra no Japão, no início tinha uns kamikazes que queriam ser kamikazes mesmo. Então eles pegavam um aviãozinho ou barco, alguma coisa, e como um drone iam para cima do outro barco e destruíam o inimigo. Só que depois acabaram os kamikazes muito rapidamente, porque suicida não é tão fácil de se arrumar nem no Japão. E o que eles começaram a fazer foi obrigar os pilotos e obrigar as pessoas a serem kamikazes a contragosto. E a alternativa é, se você não quiser ser kamikaze, a sua família inteira vai morrer, e não só vai morrer, como todos vão morrer em desonra. Como eles são... A ideia deles é que há uma reencarnação, uma série de coisas, essa desonra, em algumas situações, poderia ser dada para as fases seguintes, para as vidas seguintes. Então não era algo aceitável para eles. Essa ideia de que o mal geral pode justificar o meu mal é algo que pode ser solucionado em análise. Não há outra forma a não ser ganhar o analista interno. Você pode ter um analista externo, mas você vai precisar de um analista interno, você vai precisar de uma função analítica em si mesmo para lidar com isso. E perceber que aquele mal que você vê no mundo, aquele mal sobre o qual você acusa e se incomoda e reclama, ele tem um reflexo em si mesmo. Ele não é exatamente o que você está vendo lá de fora, mas há uma projeção, e essa projeção é importante. Quanto mais você entende essa interação entre aquilo que você acha que vê, aquilo que você alega ter visto e aquilo que está em você, cria essa função analítica, essa capacidade analítica que vai te permitir ser ético consigo mesmo. E daí nasce a nova ética para o mundo inteiro. No caminho da individuação, a perfeição anterior do ego se perde simultaneamente. Então, quanto mais a gente caminha para a individuação, mais a gente percebe que o nosso ego é fraco, falho, é imperfeito. Então, quanto mais você caminha nesse não é um caminho da perfeição, mas é um caminho que te torna, de fato, um indivíduo, um individuado, mais o ego começa a se tornar frágil, pequeno e fraco perante as coisas que você tem que fazer. Na nova ética, a inflação egóica tem que ser sacrificada e um acordo de cavalheiros com a sombra precisa ser entabulado. Atividade em oposição diametral aos preceitos da velha ética, que defende o absolutismo e a perfeição. Quando a velha ética defende o absolutismo e a perfeição, é a ideia de que você não vai cometer pecados, que você não vai cair em tentação, que você não vai ceder aos seus próprios instintos, e todas essas coisas devem ser destroçadas e removidas da sua personalidade. Você não pode ter esses desejos, não pode ter essa índole. Tudo bem que a gente está assistindo um seriado chamado Os Borgias, e ali você vê como a cúpula da ética cristã, especialmente, da ética cristã, não de Cristo, mas da Igreja Católica, agia, e é impressionante, né? Os nossos políticos iam ficar envergonhados com o que eles aprontam, com o que eles aprontaram. O reconhecimento e a aceitação da própria sombra pressupõe muito mais do que se dispor a olhar para aquele irmão, ovelha negra na família, e depois colocá-lo de volta na sua jaula, e via o mecanismo de supressão. Essa ideia de
de que é simples você olhar para o incômodo, tirar um pouquinho da própria jaula e colocar ele de volta ali. É uma forma, é uma proposta da nova ética, mas você precisa fazer isso em si mesmo. Só isso vai ser capaz de modificar e deixar com que aquela sombra faça a manifestação necessária que ela precisa fazer. Esse irmão ovelha negra na família é uma das estruturas psicológicas desde o início, não, mas provavelmente desde que o ser humano começou a se reunir em grupos, alguém no grupo estava fora dos padrões do grupo e era a ovelha negra desse grupo e tendia a recepcionar todas as incursões ao bode expiatório. Então era sempre ele o responsável por estragar tudo, pela tribo não ter o sucesso que queria ter, pelo Deus não atendê-la como deveria ter, e de certa forma deixava a tribo confortável, porque se ele era o responsável, não eram os outros. Não sendo os outros, a gente já elegeu aqui a nossa ovelha negra, de vez em quando você deixava ele dar uma voltinha, mas não é suficiente. Esse mecanismo é um mecanismo supressivo, porque você sabe que você imputou a ovelha negra, né, da família, ou o que é que seja, você imputou a ele os seus pecados. Então você está suprimindo os seus pecados através dele. Num determinado ponto também há repressão nessa estrutura, mas ela é fundamentalmente supressiva porque há consciência envolvida, há alguma consciência envolvida. Você não sabe como fazer melhor, mas ainda assim há uma consciência envolvida nessa estrutura. E essas ovelhas negras na família podem ser alcoólatras, podem ser até doentes de qualquer tipo, pessoas que recepcionam essas projeções dentro da família e de certa forma lidam com essa maldição familiar como recipiendas desse conjunto estrutural. Nas sociedades também, não é muito diferente. O pressuposto envolve dar-lhe liberdade e dividir a própria vida com ele. Quer dizer, a ideia de que se você der liberdade à ovelha negra que está próxima a você e dividir a própria vida com essa estrutura, você desce do seu pedestal e reconhece seu estado como indivíduo, imperfeito na sua constituição e deslocado na sua própria história. É natural a rejeição da aceitação do negativo como algo sem sentido, desnecessário e perigoso. E ainda só aceitar a redução do status do ego em casos excepcionais de patologias. Isso se deve à situação coletiva e cultural. De certa forma, hoje eu estava encontrando com um amigo, né, ele esteve no escritório, e ele ficou doente. No Dia dos Pais, ele foi para o hospital, pressão alta, né, 20/10, e descobriram que ele demorou vários dias para descobrir que ele teve uma dissecção numa artéria do cérebro, que não causava nada, mas só a ideia de poder ter que ser submetido a uma operação super rápida no cérebro fez que ele entendesse como é frágil a ideia do que nós temos de nós mesmos. Então ele fala, bom, mas eu ainda preciso resolver tanta coisa, eu ainda fiz tanta coisa errada, tantas coisas para resolver, e de repente acontece uma coisa dessa. Então, nessas horas, o ego desce dos seus patamares, dos seus pedestais, mas ainda assim desce porque houve uma patologia, e na patologia você se considera inferior, fraco e uma série de coisas. Os hospitais fazem questão de fazer isso, então não te deixam dormir, te alimentam mal, quantidades irrisórias de proteínas, qualidade da comida horrorosa. Então você é humilhado até é mais ou menos falar, se for humilhado o suficiente, você vai querer sair daqui. Então é uma forma para te impulsionar a escapar daquele sistema. Deixa eu fazer um parêntese aí de hospital, né? Que agora eu passei 13 dias lá Você com a minha estava lá, irmã. né? Olha que loucura. Ela teve uma apendicite supurada, né? E deu reflexos no intestino. Então, quando ela começou a voltar a comer, né? Depois de quase morrer de uma sepse, veio numa bandejinha, juro por Deus, gente, juro por Deus, veio numa bandejinha para ela uma gelatina, sabor uva. Não, 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 gente, pelo amor de Deus. A pessoa quase morta ali, questão do intestino. Uma gelatina E de uva. caixinha
daquela suposta água de coco, que de água de coco não tem nada, mas que já vem com canudinho como se fosse um todinho, É. sabe? Isso no hospital para uma pessoa que estava num estado desse, né? Mas enfim, só esse parênteses que você falou me. É porque essas estruturas ainda são como a nossa sociedade trata dessa ideia de que se o ego fica frágil, é assim que ele vai ser tratado. Se ele não tiver força suficiente para lidar com os seus problemas, ele vai sofrer com o que nós consideramos cura, né? Ou ao menos a hipótese de cura. Quer dizer, basicamente, se ele sobreviver, é porque valia alguma coisa. Senão... O lado sombrio nos últimos 200 anos mostra a tendência da psique de se direcionar para a Terra e não mais para os céus. O sucesso dos vilões e do mal nos filmes e nas artes do feio, em especial na música. Nesse aspecto, tem um caso rolando, não sei se vocês viram, mais ou menos, é uma doutora, né, em artes, que foi representar a Austrália na dança de break nas Olimpíadas. E ela foi super mal, assim, virou motivo de chacota do mundo, só que agora uma parte da Austrália já tem 44 mil assinaturas pedindo que ela devolva o dinheiro da passagem, que ela faça um pedido de desculpas formais, que ela diga que aquilo foi uma brincadeira ou qualquer coisa assim. E ela fala, mas é assim que eu danço, era só isso que eu sabia fazer, não tinha mais nada. Eu concorri, ganhei, eu fui. Agora, se era ridículo, o que eu posso fazer? E tem gente que fala, não, ela fez isso como uma tese de pós-doutorado para poder mostrar como uma pessoa consegue se tornar vilão. E de certa forma, vendo a dança dela, estava na cara que era um pouco isso que ela estava fazendo. Não sei se ela estava fazendo uma tese de doutorado, mas ela realmente foi brincar de trickster ali, ela foi fazer palhaçada nas Olimpíadas e por uma prova que ninguém se importava, para algo que ninguém nem sabia que ia ter Eu não break sabia dance que existia isso em E foi Olimpíada. acho que no penúltimo dia, antepenúltimo dia, foi uma coisa assim bem no finalzinho. E ela acabou se tornando uma vilã do mundo. Ela não incorporou ainda a função, né? Agora ela está chocada com o quanto ela tem apanhado por isso. Mas ela se colocou numa posição de trickster. Ela fez uma coisa... Tem algumas provas olímpicas que universitários podem entrar, por exemplo, levantamento de peso tem isso, e aí as pessoas estão lá levantando 200 quilos, o universitário está levantando 90. Mas não é exatamente uma vergonha, porque é uma pessoa que um dia vai ser um atleta olímpico. É o melhor das universidades pelo mundo que vai lá competir com os grandes atletas para, ao menos, entender a diferença e quanto ele precisa andar para chegar. Só que fazendo o que ela fez pela Austrália, ela acabou criando um problema para ela enorme. Mas, por outro lado, é o sucesso dos vilões, porque provavelmente se fala mais do caso dela do que do resto das Olimpíadas inteiras. Então, tem isso, tem a história de colocar os nadadores para nadarem no Rio Sena poluído, que também Não, e pode ter certeza que essa daí vai ganhar uma grana escrevendo vai, livro, vai. indo em programa de televisão, Vai né? mesmo. Gente, ela foi a responsável, estão sendo questionados, por retirar a primeira vez que teve esse esporte na Olimpíada e a última, depois Já foi dela. a última? Já foi a primeira vez e a última. Já, Mas eu já acho pensou? Ela vai ser a Não, maior então, vilã de olha todos os só o tempos. peso. Todo mundo associando que foi para ela, assim, foi por causa dela. Eu acredito, assim, que na verdade não é um esporte olímpico. Não, é que eles levam provas específicas. O Comitê Olímpico testa um monte de esportes. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Se der certo, fica. Se não der, passa para o Mas próximo. quando envolve arte, não tem como tu cronometrar, não tem como. Julgar, né? Eu gostei ou não gostei. Exatamente. Tem como tu julgar, mas não no nível olímpico, com Não, não. detalhes, com critérios. E assim, eu acredito que foi isso que eles visualizaram ali, que não tem como eles sustentarem isso nas Olimpíadas. Não. É um Não. esporte muito individual. Ela argumentou que ela colocou passos que representavam o país dela. Ela, assim, ela não tem muita experiência, Não. colocaram Ela não tem ela. nem idade para isso, né? Ela já tem 36 anos. Para fazer o que o pessoal do break Exatamente. faz é complicado, não é? Tinha que ser dançarino da Mas, Madonna. assim, até da idade, hoje em dia, você já vê até nos Seria esportes possível. que são.
É Seria possível. possível, isso É. não é impeditivo, mas Não, assim, só que pelo precisa. fator mesmo do esporte ter outra variável, que não dá para ser Julgado. quantificada, assim, É. julgada dessa É, forma tanto como que eles. dizem que ela tirou 3 notas 0, mas não foi 3 notas 0. Ela perdeu as 3 competições que ela participou. Isso Né? Foram mesmo, três isso mesmo. batalhas, que é a forma do break, mas não é nota 0. Né? O problema é que assim, Exatamente. o nível dela estava tão diferente do outro que não sei o que é isso. Né? Não é Exata, algo mas olha, eu que. vou te falar que eu acompanhei alguns canais, enfim, algumas matérias lá da Austrália, e também tem muita gente apoiando ela. Tem Não, muita gente que viu ali que a gente, australiano é assim mesmo, é sem eles noção, a são. gente cria a nossa arte, a gente tem nossos animais, Eles estão a muito gente... longe, né? Eles estão muito longe de Exatamente. tudo. Eles têm um mundo Eu achei deles. Então, eu achei divertidíssimo acompanhar isso tudo, gente, só quero eu, dizer isso. Foi um horror, porque eu vou ser sincera, eu já vi muito break dance e muito melhor, amador, de pessoas que não tinham patrocínio nenhum e que é, faziam uma coisa absurda. Ela foi muito arrogante, mas foi. isso também australiano é. Achar que ela está num nível assim. Olímpico para aparecer para todo mundo, né? Exatamente. Mas É, daí a ética onde que entra aí? Ela ignora todo mundo. Ela tá ali, recebeu a oportunidade, vou lá. Eles que entendam. é, Eles que lidem comigo. provavelmente, sei lá, a Austrália deve ter, como isso é uma cultura muito mais street, né? Como é uma cultura muito mais de rua, provavelmente os grandes breakdancers da Austrália nem se manifestaram, nem quiseram ir, nem falaram, não, tô pouco me lixando por Olimpíada, isso não tem nada a ver. Então ela acabou achando uma boquinha ali. Ela é doutora nessa matéria, né? Então ela deve conhecer bem a matéria. Não significa que porque ela conhece a matéria ela consiga fazer. Mas ela falou, tá bom, Exatamente. vou aproveitar, não vou nem chamar atenção aqui. Até porque eu tentei ver o break ao vivo, porque tem um canal das Olimpíadas que você acessa pelo aplicativo. E não foi transmitido. Então alguém gravou aquele negócio e ao menos para o Brasil, para cá, não apareceu nada. Não sei se de repente eles não abriam o streaming para países errados. Eu não tentei fazer por outro país, mas eu Uhum. achei esquisito, né? Falei, será que tem breakdance mesmo? Que tipo de competição vai ser essa? Né? É uma Eu coisa. também não sabia, incluíram, mas já tiraram. Teve alguma coisa até que nos dizia mais respeito, acho que nas outras Olimpíadas. A Olimpíada do Rio também teve alguma coisa assim, teve alguns esportes que entraram e saíram muito rápido, acho que, Todas as Olimpíadas têm, tem todas acho as que 2 ou 3 Olimpíadas. que são assim, eles deixam meio É, que pro cantinho ali, se alguém gostar. Mas você vê o skate, por exemplo, entrou e acabou dando super certo. e Pô, cresceu até, né? E é cresceu um lá dentro. dos maiores esportes É. na Olimpíada. Além de ter um monte de medalha, o pessoal foi super bem. Aí tem uma outra discussão ética que é porque só meninas jovens conseguem fazer, especialmente em mulheres, conseguem participar e fazer esse negócio. Uma das explicações é dinheiro. As pessoas que precisam trabalhar e viver suas vidas não conseguem se dedicar ao skate, ainda mais com a quantidade de machucados e problemas que o skate causa. Uhum. Especialmente nos truques, né? E aí, só essas meninas que eram sustentadas pelos pais é que conseguiam fazer esse negócio. E como isso aconteceu muito rápido, especialmente para a Olimpíada do Japão, o, não teve tempo de pessoas mais velhas treinarem e chegarem nos níveis adequados. Então, provavelmente você vai ver essa geração crescendo e um dia se tornando uma... Tipo, a Raíssa, provavelmente a gente vai ver ela mais umas 4 Olimpíadas para frente. Igual uma Marta da vida, É, ela vai vai aposentar ficar mesmo. agora já com patrocínio, agora mais formal. Infelizmente para o Sim. break não deu tão certo, né? Não foi uma coisa Não, que tenha não. funcionado tão bem. Gente, mas ela foi muito sem noção. Eu fiquei assim impressionada, como eu achei ali que foi muita arrogância dela achar que ela está fazendo um break. É assim, se fosse uma criança estava ótimo, sendo uma doutora na área ficou esquisito, né? Então era uma coisa. Ela E devia ainda ter mais, visto o vídeo. mas assim, quando você conhece australiano que não dança nada, São duros. que
são duros, não tem ginga, essa coisa do street, na verdade, assim, você vê até em Sydney, é cultural, tem uma pegada muito forte cultural. Lá vieram muitas drags, queens, mas assim, não essa pegada de street, de break, de uma população tão carente assim, Que que precisasse, né, traz. fazer essas batalhas de break na rua. Exatamente. Então, É, sei lá, mas foi um é fato esse, interessante esse isso. vai ser um assunto sobre vilões um pouco mais para frente, mas como todo bom vilão num determinado aspecto também é herói de outros, né? Exatamente, O oposto exatamente. se instala, não é? E só o fato da gente estar falando e entendendo isso na gente, de certa forma, até um determinado ponto, ajuda que o próprio sistema comece a entender a si mesmo e comece a discutir a si mesmo. Entender, por exemplo, que arte não deve estar nas Olimpíadas e não pode ser julgada. Esse é um dos aspectos do. Se não, imagina, competições de balé, ou competições de. Balé não é feito para ser julgado, não é para ser balé de competição. Tá bom, ginástica Mas artística, tem salto, bastante. Não, tem trampolim, bastante. Isso mas tudo é julgado, tudo a gente pode mensurar, tudo é julgado, mas os americanos adoram. Então, por exemplo, aquelas competições de cheerleading, aquelas competições de cheerleaders, que jogam as pessoas para cima, faz aquelas coisas todas. Então, provavelmente daqui a pouco vai ser esporte olímpico também. Só que só tem lá. Então, são esportes olímpicos feitos só nos eles Estados vão Unidos. ganhar. Então, bom, vamos lá. O homem ocidental de hoje sabe de sua dependência da sua biologia, da sua história, sociologia e psicologia. Ele percebe isso no próprio corpo, na sua cultura, na sua dependência da política e economia, e por isso por isso é tomado de uma sensação muito grande de insegurança. A ideia de que o homem ocidental é dependente de tantas coisas que ele não pode exatamente mudar, que a insegurança é perene. Você está inseguro o tempo inteiro. A tirania da coletividade e a experiência de que sua constituição pessoal é condicionada de todas as formas possíveis pelo próprio grupo enfraquece sua individualidade, ainda mais pela presença de um sistema psicológico que nega sua própria existência como indivíduo. A ideia é que a gente existe em grupo e não existe como indivíduo, e a ideia de que até a forma como nós somos, como o nosso corpo se apresenta, essas coisas todas se apresenta por causa da sociedade e dos valores sociais. Até a produção da psicologia profunda, o ser humano no Ocidente nunca teve armas e instrumentos para lidar com o aparecimento do seu lado sombrio, e sequer teve consciência disso. O mecanismo inflacionário do ego foi o impulsionador da civilização dos tempos da Renascença até os dias atuais. Mas, ao mesmo tempo, o efeito colateral dessa inflação é sempre a criação de um conteúdo sombrio importante. Esta guerra de opostos leva a uma grande cisão em cada ser humano e no próprio grupo. Dessa cisão nascem duas reações: a deflação e coletivismo, onde o ego e o indivíduo são desvalorizados, o coletivismo é valorizado, e a inflação e individualismo, onde o ego é supervalorizado e o indivíduo é supervalorizado. Então a gente pode ver, por exemplo, em grandes grupos humanos que são completamente desvalorizados e despersonalizados, e por outro lado você tem grandes indivíduos, sei lá, Elon Musk, grandes magnatas, grandes presidentes e coisas onde o ego é supervalorizado e o indivíduo é quem importa. Esses são os dois lados de uma luta psicológica importante. Comum às duas reações ao desejo profundo de esconder a necessidade de uma atitude ética completamente nova para lidar com a opressão vivenciada. Nenhum nem outro vivem o que são. Os dois lados são tomados por estruturas maiores do que eles, e há uma estrutura ética nova que, por exemplo, Elon Musk tem coisas interessantes. Uma coisa completamente diferente, foi até discutido judicialmente essa questão, se ele podia ou não ceder as patentes das invenções que a Tesla estava produzindo, porque em tese ele é um dos controladores da Tesla, mas ele não é dono de tudo, tem um monte de investidores, então ele estava tirando dinheiro dos investidores.
E ele dizia que quando eles desenvolviam aquilo, eles queriam desenvolver algo para que a humanidade fosse melhor. Então eles iam tornar, assim, as patentes disponíveis. Ele acabou ganhando essa história e conseguiu disponibilizar as patentes, né? O que deu errado é que algumas pessoas pegaram aquelas patentes e resolveram copiar os carros deles. E isso aconteceu com chineses que falaram, bom, se a patente já está aqui, eu vou aproveitar e fazer igualzinho. Falaram, mas espera aí, a ideia do motor, várias das ideias que estão aí são patentes, mas você não pode fazer um carro igual ao meu e depois chamar de Tesla em vez de Tesla. E ficou estranho, né? A empresa, na realidade, não era, uma era a Tesla, outra era a Nikola, mas tem uma outra chinesa que fez igualzinho os Tesla. A cara de um focinho do outro. A primeira forma de resposta é nihilista e negativa. A consciência é considerada um desastre. Aparecem ideologias de sangue e de solo. A renovação via consciência se torna impossível. O resultado é uma identificação com antivalores coletivos, contrários à identificação do ego com os valores da velha ética. A consciência passa a ser apenas um instrumento do inconsciente para atingir seus resultados. O saber e a consciência passam apenas a detalhes utilizados pelas forças instintivas para atingir seus objetivos. As filosofias pessimistas e deflacionárias fazem do materialismo um dos casos do nihilismo e propõem uma visão monística, contrária à visão dualística da velha ética judaico-cristã, onde há o bem e o mal. A forma de se fazer isso é considerar que o outro lado é apenas um fenômeno do verdadeiro e único lado. Assim, no materialismo nihilista, o espírito é apenas um fenômeno decorrente da matéria. Essa forma, por exemplo, é um dos exemplos interessantes é que quando um grupo antigo tomou o Camboja, que era o Khmer Vermelho, eles mataram todas as pessoas que eles achavam que sabiam mais do que os outros. Então, por exemplo, pessoas com óculos eram assassinadas em loco. Então, quem tinha óculos tinha que se livrar do óculos, porque aquilo era um grande crime, porque você parecia ser um sábio ou saber mais do que os outros. Intelectual. Eles resolveram matar tudo que era intelectual para só ter pessoas iguais, igualmente ignorantes. Obviamente, o Khmer... É engraçado que o Império do Khmer Vermelho foi um império milenar, mas quando ele fez isso muito mais numa linha comunista, e muito mais recentemente, do que esse império do Khmer antigo, que era um império impressionante. As construções deles eram fantásticas, as coisas eram fantásticas, mas o que eles fizeram Isso foi nos anos 70, né? no meio do século XX foi um horror, assim, um negócio, mataram centenas de milhares de pessoas desse jeito. Então foi algo bem, bem estranho. E essa ideia dessa deflação e coletivismo, onde o ego de cada indivíduo passa a ser desconsiderado, causa esse tipo de estrutura. A ideia de que há um sistema dual, que há bem e mal, que há um Deus e um demônio, né? Deus e Satanás, ou algo parecido, deixa de existir. E há, por exemplo, uma visão materialista da qual tudo decorre, né? Então, o próprio espírito nasce da existência do cérebro ou do corpo. Vem cá. A outra reação à cisão pode ser chamada de misticismo pleromático. O nome é estranho, mas eu vou explicar. Exemplificado nos ensinamentos da Igreja do Cristo Cientista, onde não há lado negativo, não há sombra. Tom Cruise? O Tom Cruise, que participou do final das Olimpíadas, é um dos... ele é o principal divulgador. É um dos grandes divulgadores dessa linha. Não há sombra, assim como em muitas outras estruturas, como partidos políticos, seitas e outras religiões. A ideia aqui é estar unificado com o pleroma, ou seja, aquilo que criou o universo antes de ser dividido. É algo que se identifica com aquilo que criou tudo antes de haver qualquer divisão. Essa linha de reação provê redenção ao ser humano. Isto é feito através da recoletivização e o perdão do seu isolamento original. Essas características redentoras nos dias atuais são geralmente proporcionadas por partidos políticos, e assim podemos entender porque a política
considerado o ópio do povo. A ideia de que a política é o ópio do povo é bem antiga, nasce junto com as democracias. Nesta forma pleromática, a fé nos dogmas do grupo e na força do líder e no Redentor são tão fortes que os problemas morais parecem resolvidos, levando pela via da recoletivização a uma insanidade moral sem limites. Neste fenômeno, a figura do líder é identificada como a figura do Redentor e daquela personalidade originária, vindo do próprio inconsciente coletivo, e seus ensinamentos são convertidos em doutrina de salvação imposta ao coletivo. Exemplos, o nazismo, partidos políticos muito marcantes, né? Digamos, uma parte interna do que é o PT, do que é o bolsonarismo, o Lex Walesa esqueci qual país, mas é um desses, Yugoslávia, Romênia, Hungria. Varsóvia? Varsóvia não, Varsóvia é Polônia. Polônia. Não, Varsóvia é Polônia, não era. Não, acho que talvez fosse polonês. Mas acho que era... acho que é polonês. Todas essas ideias de que a igreja do Cristo Cientista tem figuras desse tipo. Eles fazem a própria Bíblia, né? Fazem o próprio conjunto de mandamentos, e eles não podem errar porque eles são originados dessa estrutura principal, e de certa forma todo mundo é parte deles próprios, né? Eles só são aqueles que têm contato mais íntimo com essa estrutura. Então eles não podem errar, nada do que eles fazem é errado, não há culpa em nada, não há... As seitas têm essa característica, né? O líder da seita convence as pessoas a se matarem como se elas estivessem voltando para dentro de algo muito maior. Ainda mais uma forma de se responder à cisão na psique: o comportamentalismo, o behaviorismo, que é uma forma de comportamentalismo, e o utilitarismo, onde a sombra e o mal são simplesmente afastados, de tal forma a não haver mais dúvidas morais, simplesmente realizando a tarefa útil sem questionamentos maiores. Essa atitude normalmente aparece misturada com as duas outras. No coletivismo nihilista, o ego, a consciência e os valores sociais são sacrificados. No misticismo pleromático, o sacrifício é do homem, das massas e da própria sombra. Nenhuma das formas é capaz de resolver a questão da sombra, e seus efeitos podem ser sentidos com muita força na política e na vida social. Nas análises individuais, se percebe que as pessoas estão contaminadas, sempre pelo lado contrário, de maneira compensatória, mas ainda assim reforçando a instabilidade em si mesmas. Os indivíduos dogmaticamente unilateralizados constituem uma classe especialmente frágil, prontos a quebrar seus dogmas assim que um problema de conflito real, que requer uma decisão, se manifestar, pois são tomados pelo lado contrário e acabam por virar suas proverbiais casacas em favor do inimigo, ao que sempre pertenceram sem se dar conta. Isso em política é fantástico, né? Porque ontem eu estava impressionado como Lula rapidamente mudou de ideia em relação à Venezuela, né? Então ele está tudo certo, vai apresentar as atas, agora falar, não, é melhor fazer eleição de novo, porque isso aqui não está dando certo. E depois de se manter firme naquele negócio, acabou indo para o resto do mundo, porque era onde ele tinha algum apoio ainda, né? Ele falou, nada. E essa ideia de que você é firmemente a favor de alguma coisa, não, Maduro é um cara honesto, vai fazer as coisas direitinho, esse negócio todo muda rapidamente, de uma hora para outra a opinião muda radicalmente. Munir, e assim, o mais incrível é que eu fico com vergonha alheia, né? Tem até uma tese para essa história, porque os caras falam isso para a mídia, né? Então, aquilo fica registrado. A mídia bota o cara falando uma coisa, né? E do lado falando outra completamente diferente. As alianças que eles fazem. Né? O maior inimigo acaba virando o maior amigo no dia seguinte, é um negócio... Olha o vice-presidente e o presidente eram os maiores inimigos hoje. Vice-presidente, presidente?
Ah, sim. Ué, o Alckmin O Alckmin, é o Alckmin. Agora é o... quando ele mudou, mudou mesmo. Até a próxima mudança, né? Então não é... Mas de fato, acho que a política é uma das coisas mais padronizadas em virar as proverbiais casacas. E a ideia é que são indivíduos unilateralizados até um certo ponto. Assim que eles são colocados a teste, eles acabam mudando. E mudam muito rápido. Não, Mas não é uma mudança verdadeira, eles estão não, tomados pelos aspectos sombrios. não é uma mudança verdadeira. É que Né? nada é verdadeiro, né? Não. Nenhum lado, porque não é agora que o Lula falou, não, vamos fazer o Maduro pagar pelos erros que cometeu. Ele também está pouco se lixando, ele só viu que não dava para se manter naquela posição e foi para a próxima, que é um padrão muito comum no brasileiro. Quer dizer, essa visão do anti-herói brasileiro como o Macunaíma é muito padrão para a gente. A ideia é que a gente pode ganhar alguma coisa vindo como azarão. Se você for o principal dentro de uma competição, por exemplo, tiver chance, é muito normal do brasileiro perder porque ele se desinteressa. Se ele tem como providenciar uma reviravolta, uma grande virada, um grande acontecimento, ele se esforça. Senão ele acaba deixando para lá porque não é dele, não é nosso para ser feito dessa forma. Não é como o americano que precisa ser uma Simone Biles e não pode ter problemas psicológicos, ser super criticada porque desistiu de provas na Olimpíada, na outra, né? Nessa ela não desistiu de nada, mas não ganhou tudo, quase tudo. Esse foi... Então, para o americano, a ideia de super-homem é necessária. Para o brasileiro, a ideia de super-homem é antiestética. Se eu for super-homem, ou eu vou ter que ser americano, porque brasileiro eu não posso ser. Pelo visto, os australianos também têm ideias muito próprias do que são, né? Então, fala, não, isso aqui, a competição é uma, mas o meu jogo é outro, eu estou um pouco me lixando para as regras de vocês, eu vou fazer o meu e azar. São formas diferentes, né, de olhar e complementares, e esse ponto é que é legal. Entender essa complementaridade em nós mesmos é legal, porque em alguns lugares nós somos dessa forma, de cada uma dessas formas, em determinadas situações. A instabilidade das ações, devido à presença dos opostos na psique, não é exclusividade do homem comum. Ele é muito mais importante quando se manifesta nos líderes, como, por exemplo, educadores, professores e políticos. A incompetência decorre exatamente desses opostos em cisão. Então, é o que a gente está falando, dentro de pessoas, desses políticos mais importantes, dessas coisas todas, há um conflito de opostos muito grande, muito importante acontecendo, e a manifestação disso é esse conjunto de viradas de casaco, que diz uma coisa e muda de opinião no momento seguinte, está tudo gravado hoje em dia, quer dizer, você não tem nem como escapar disso, mas é algo que a gente vai ver, pelo menos por enquanto, até que essa estrutura evolua, a gente vai ver cada vez mais. Vamos lá. Para a nova ética, o único tipo de ser humano moralmente aceitável é aquele que entrou em contato com sua sombra. Contudo, entrar em contato com a sombra não significa identificar-se com ela, revertendo a própria consciência em direção à sombra, como os cultos demoníacos da Idade Média. A nova ética rejeita a polarização e postula que a totalidade da pessoa seja a base da conduta ética. É exatamente o que a gente estava falando agora, é o contrário do que a gente estava falando agora sobre políticos e pessoas que acabam criando cisões sem perceber, porque não entraram em contato com as próprias sombras e ainda não sabem suficientemente o que são, e a conduta ética fica prejudicada, ela vira antiestética, é uma conduta ética antiestética, que é exatamente o que aconteceu com essa moça nas Olimpíadas. Ela criou quase que um break antiestético quando não precisava ser, porque se ela fizesse isso em qualquer lugar fora das Olimpíadas, estava perfeito. Mas fazendo uma competição nas Olimpíadas, ela criou uma vertente praticamente dela. A nova ética é totalitária no sentido que é orientada à integridade do ser. Então, ela é totalitária não no sentido de um totalitarismo de grupo, mas um totalitarismo individual. Quer dizer, uma forma onde tudo que você é passa a ser importante. Isto se dá, em especial, em duas áreas. A nova ética não é mais individualista,
pois não só considera a questão ética de si mesmo, mas também seus efeitos na coletividade. Ela não é mais parcial, pois considera os efeitos da consciência no próprio inconsciente. Eu acho que aqui tem um ponto interessante que a Cris vai nos ajudar, na área ambiental. Porque quando você passa a olhar para a área ambiental, todas aquelas coisas que a gente vai fazer, vai empreender de qualquer forma, vai até escolher para comprar, todas essas coisas têm um impacto não só no dia de hoje, mas têm um impacto no futuro. Criaram alguma coisa no passado próximo, criaram eventualmente destruição de florestas, animais sofrendo para que um produto possa chegar a você. E ao mesmo tempo deixa um legado sombrio que você não sabe bem qual é, mas ele está lá. Todo esse sofrimento imposto ao próprio planeta, a outros tipos de seres, né, que sejam vegetais, animais, ou até bactérias, micróbios, vírus, porque a gente acaba encontrando com eles de novo de algum jeito, né? E a pandemia está aí a pandemia de Covid está aí para mostrar, agora a gente já tem outra, né, da monkeypox, e essa corrida de se comer tudo que há disponível no nosso planeta vai fazendo com que determinadas coisas que não apareciam passem a aparecer. Então a gente está encontrando a sombra nesse aspecto constante. Mas essa é uma linha que começa a ganhar contornos agora de contornos universitários, contornos de uma consciência formal muito maior, mas ainda com muitas dificuldades, né? Assim, bom, primeiro que as pessoas precisam entender qual impacto elas causam no meio ambiente. Eu tenho visto muitos vídeos de confeiteiras e uma quantidade absurda de plástico de uso único que elas utilizam, elas não pensam, né, onde aquilo vai parar e o estrago que aquilo vai fazer. É só um exemplo, mas as pessoas usam um monte de produtos, um monte de plástico, mesmo as compras que a gente faz pela internet, é plástico adoidado que eles mandam, e aquilo não vai se decompor tão facilmente, aquilo vai estragar o meio ambiente, vai prejudicar a saúde das águas, dos oceanos, dos animais e as nossas. A gente já está encontrando plástico em recém-nascidos, nos órgãos, nas gônadas, né, no caso dos homens. Né? Quer dizer, a gente está fazendo um estrago gigantesco e não percebe quais são as atitudes que a gente tem que provocam isso e como a gente pode evitar, ou ao menos minimizar. E outra coisa é que esses aspectos sombrios já estão se manifestando. Quando a gente vê a quantidade de pessoas com doenças graves, como cânceres, demências, né, muitas ligadas a agrotóxicos, as pessoas estão ficando doentes num nível alarmante. Interessante que a sociedade mais doente que existe é a sociedade americana, que é exatamente a sociedade que mais consome no mundo, e consome tudo e de forma descontrolada. Então, esses aspectos sombrios já estão se manifestando em nós. E a gente sabe que essa questão de aquecimento global, ela tem uma relação direta com o que a gente faz no planeta, e a gente vê os desastres, né, que estão ocorrendo. Enfim, a gente está pagando um preço alto e muitas pessoas, né, morrendo ou ficando gravemente doentes por causa dessa falta de ética nossa. A gente precisa olhar para o impacto, né, para o consumo que a gente pratica e não só isso, né? Quer dizer, tudo que eu consumo tem uma origem, eu preciso entender a origem daquilo. Se eu consumo um produto, um cosmético, e não me dou conta que aquele cosmético foi testado em animais de uma forma extremamente perversa, eu também, de alguma forma, compactuo com aquilo. Se eu consumo roupas que são produzidas sem responsabilidade, onde é cheio de agrotóxico na produção, é cheio o tingimento causa danos porque tem metais pesados, eu sou responsável por isso. Cris, e muita mão de obra infantil, né? Muita mão de obra infantil, muita mão de obra... Oi? Mão de obra escrava também.
Então, tem de tudo, e a gente não olha para isso, quer dizer, a gente não olha para a saúde do planeta, a gente não olha para a saúde das pessoas que produzem aquilo, a gente não se importa. Então a gente tem uma responsabilidade, né? É uma falta de ética da nossa parte. Falando em questão de velha ética e nova ética, a nova ética exige também esse olhar. Ela exige que você integre tudo. Então, se eu estou aqui com essa roupa, se eu estou aqui comendo tal comida, tem uma cadeia por trás disso e tem também as consequências, né, no futuro. Para onde, né, onde isso vai parar? O que eu faço, né, quando eu descarto alguma coisa? Aquilo não some da minha frente, embora eu ache que sim. Aquilo retorna de alguma forma. Então, eu sempre entendo que esse desenvolvimento de uma ética, essa nova ética, ela exige esse olhar também. Se a gente não tem esse cuidado, a gente não pode dizer que pratica a nova ética, né? A gente ainda está preso numa velha ética, onde só os interesses de um grupo eram considerados. Enfim, tem muita coisa, né, que a gente pode falar disso, mas é que o Munir abriu uma brecha, é um assunto que eu gosto bastante, mas pode continuar. Bom, essas duas amplificações estão intimamente ligadas. Agora, o primitivismo passa a ser considerado tanto do lado de fora como do lado de dentro. A nova ética nasceu sobre a estrela guia do insight, da verdade profunda e da consciência completamente desperta e atenta à natureza humana. O indivíduo ciente da sua sombra deverá, primeiramente, trabalhar seus próprios dilemas morais, antes de se tornar parte responsável na solução de questões da coletividade. A redução da personalidade motivada pelo encontro com a sombra é só aparente. O que realmente se reduz é a identificação do ego com o absoluto. A eliminação dos aspectos negativos trazidos pela cisão da psique é tão grande que por si só já seria suficiente para defender a nova ética, em função dos assombrosos ganhos que teríamos. Aqui, a ideia de que uma estrutura de nova ética, por exemplo, dentro da área do que a Cris está falando, quer dizer, quando você se importa com que legado aquilo que você está consumindo, aquilo que você está comprando vai deixar para o mundo, limparia o mundo em poucos anos. Então, se isso se incorpora à personalidade das pessoas, se as crianças são ensinadas dessa forma, mudaria radicalmente o jeito da gente fazer produtos ou criar as nossas próprias criações. Então, a ideia de que eu preciso ter um relógio que antes durava 100 anos, agora dura 2 e você já precisa estar no próximo, porque a cada 2 anos, a cada ano, você precisa ter um telefone novo, um relógio novo, ou uma roupa nova para se adequar a uma sociedade, né, que de fato só mostra que não consegue se adequar a si mesmo. Então tem a ideia de que os produtos, então você compra uma geladeira, hoje ela é feita para durar 5 anos, uma geladeira antiga durava 30. Há vantagens nessa questão de você ter nova geladeira, você diminui o consumo de energia, você faz uma série de coisas, mas isso poderia ser incorporado à própria construção. Então você pode fazer geladeiras que de repente podem ter software, em vez de placas eletrônicas, terem pequenos computadores que possam ser aperfeiçoados com o tempo. A gente está vendo isso em carros elétricos, né? Hoje os carros elétricos ganham novas funções, novas capacidades e melhoram por transmissão de software à distância. Então, à noite eles estão lá, atualizam o software e melhoram uma série de coisas. Algumas coisas, por exemplo, em carros elétricos, falam de baterias que vão durar 1 milhão de milhas, 1,5 milhão de quilômetros, 1.600.000 quilômetros. Isso é muito mais do que os carros têm até hoje. Então, o que você vai ter são baterias que podem ser trocadas entre diversos carros. A ideia de que a individuação das pessoas traria, de fato, aquilo que elas precisam trazer ao mundo, e a complementaridade das pessoas, e não a competição, fosse o ponto principal. E à medida que as pessoas conseguem se complementar, os resultados são fantásticos. É até inconcebível imaginar que tipo de mundo a gente teria se não fosse um mundo baseado em competição, mas sim um mundo em complementaridade. A reconciliação... Pode falar. Avatar. Hã? Avatar. Você está falando que mundo teríamos, né?
Avatar. Mas o Avatar, ele mostra um mundo que é anterior eles estão no início dos guerreiros, Eles né? ainda estão na velha ética. Eles têm uma conexão com o mundo deles muito grande. Mas você precisa ver que quando você considera sobre esse tipo de valor, eles constelam o invasor, eles constelam o bode expiatório, que são os invasores que eles precisariam se juntar, aquele monte de tribos que eles tinham, que eram todas antagônicas entre si, e eles precisavam se juntar novamente ao mundo deles para ganhar dos inimigos os inimigos alienígenas que foram ali acabar com o meio de vida deles. Então, eles precisariam entender neles o que são aqueles alienígenas. E à medida que eles entendessem, uma nova relação com aqueles alienígenas aconteceria. Porque também tudo bem, você expulsa os terráqueos que chegaram lá, que vão simplesmente fazer exércitos mais fortes e voltar. Então, havia uma diferença de forças muito grande ali. Os terráqueos que chegaram lá chegaram com uma proposta, falaram, vamos dar espelhinho para eles, que era muito parecido com o que nós já fizemos aqui na América do Sul e nas Américas, né? Convence os índios de que essas coisas aqui valem alguma coisa. E era um pouco o que se fez ali, eles acreditaram em determinado ponto, havia um interesse escuso por trás, que era uma espécie de ouro, né? Não era ouro, mas era uma substância importante para a gente, né? Para a Terra. Então tinha um golpe por trás disso. Mas a ideia é que se você tem um golpista do lado de fora, há um golpista da sua sombra. E esse golpista precisa ser ouvido, senão ele te ataca. Mas você não vai ouvir porque ele te ataca, você vai ouvir porque isso faz parte de você. E à medida que você faz isso, provavelmente aquela seria uma civilização muito mais avançada. A reconciliação com a nossa própria sombra individual representará a reconciliação com os nossos vizinhos no planeta, pois a sombra individual representa a totalidade da sombra da humanidade. Paradoxalmente, a aceitação e a consequente realização do amor próprio é a única forma de realmente amarmos o mundo todo, inclusive o nosso próprio Deus. A solidariedade com o meu vizinho se dá justamente por compreender que eu também represento a escuridão, e ao contrário de se dar pelo eu também represento a luz. A jornada proposta pela psicologia profunda tornará o homem pobre em ilusões, mas rico em compreensão e insights. A ideia de ser pobre em ilusão é também uma ideia do budismo. A ideia de que você deve tirar do seu caminho todas as ilusões do que você acha que é. Né? O encontro com a sombra é condição sine qua non para o nascimento de uma atitude realmente tolerante em relação ao outro. Grupos e culturas diferentes. É o que a gente está falando do breakdance. Né? Não do breakdance em si, mas da australiana do breakdance. A instabilidade dos grupos e indivíduos varia de maneira diretamente proporcional à área ocupada pelos conteúdos inconscientes e de maneira inversamente proporcional à área ocupada pelos conteúdos conscientizados. Essa ideia de que as pessoas que têm conteúdos inconscientes fortes demais, grandes demais, a tomada sombria é um evento próximo, muitas vezes até já aconteceu. É um evento próximo. E a ideia de que se os conteúdos conscientizados, se você traz à luz aquilo que está na sombra, você passa a ser muito mais estável, muito mais ético consigo mesmo. E essa ética pessoal se transfere para todas as coisas. Você pode agir de maneiras diferentes para... Eu até estava enfrentando uma situação dessa, um pouco antes de vir para cá. A síndica do meu prédio estava me enchendo a paciência, porque vai ter uma reforma de um andar lá, que acho que é o terceiro, e eles decidiram que eles querem usar martelete durante um mês, das 8 às 6. Né? E assim, eu falei para ela, olha, fala que não pode, que não é razoável, essas coisas todas. E citei alguns artigos, citei algumas coisas. Aí eu estava me preparando para essa aula. Falei, não, acho que dá para fazer isso de uma outra forma. Sugeri para ela que ela agisse como conselheira, como consultora desses condomínios. Falar, você até pode usar o martelete, mas se você fizer isso, você vai trazer um monte de problemas para você mesmo. E você precisa entender que eu, como síndico, estou lutando por você no futuro, porque um dia a sua reforma vai acabar e outra vai começar. E se você usa o martelete e fica desse jeito,
todos os outros vão usar do mesmo jeito e um dia ninguém mais dorme, né? Ninguém mais consegue usar suas casas para fazer o seu home office, para fazer as coisas que você precisa. Então, se vai usar martelete, use rapidamente durante menos dias, deixa as pessoas se recuperarem, volta na semana seguinte. Então, a ideia foi uma proposta que falou, pode não ser exatamente como você quer, mas vai ser melhor para você, inclusive, no futuro. E aí ela falou, que ideia legal, eu vou tentar fazer desse jeito. Não sei o que vai acontecer, mas de qualquer jeito foi uma ideia, foi uma forma diferente de... Eu até tinha pensado, por exemplo, em fazer uma assembleia para impedir o uso do martelete, ou tentar usar uma grande força para fazer esse tipo de coisa, mas não é razoável. Em determinadas situações você precisa do martelete. Agora você também usar o martelete como uma pessoa resolver aprender a dançar flamenco em casa, né? Vai dar problema. Uma hora isso não vai dar certo e uma hora isso vai se reverter contra ela própria. Então ela precisa entender, se ela vai dançar flamenco, que ela vá para uma escola que tenha o tablado necessário para isso, que faça as coisas da forma correta. Se ela quer usar o martelete para reduzir em um mês uma obra, ótimo, faça isso de uma maneira relativamente adequada para os outros e pense nos outros. E aí o síndico age como um conselheiro, como um consultor, como alguém que está falando, olha, essa comunidade é um prédio tranquilo, as pessoas agem de maneira tranquila, então você também, se você quer isso e pretende se adequar a essa comunidade, também haja assim, porque isso vai ser seu interesse no futuro. Então, é um exemplo de caso prático, obviamente, muito distante ainda. Não sei nem o que eu estou fazendo como conselheiro ali, então, pelo visto, dando esse tipo de conselho. Bom, a nova ética deve utilizar novas ferramentas para lidar com o dualismo dos opostos trazidos pela velha ética. Por isso mesmo, a velha ética não poderá ser eliminada. A proposta não é destruir o que foi. É levar, sim, em consideração, entender os opostos em nós mesmos, não nos esquecermos deles, e sempre que a gente perceber esses opostos, tentar trazê-los à integração. Assim, ao olharmos para os opostos em nós mesmos, poderemos assimilar aquele conteúdo sombrio, mesmo que ele seja a própria velha ética, e caminharmos a nossa própria individuação. Você vê que não dá para falar sobre nova ética sem falar sobre velha ética. A nova ética não faz sentido sem o que a precedeu. Então a gente precisa das duas estruturas, elas são fundamentais. A gente só chegou até aqui porque uma estrutura anterior, de certa forma, se sacrificou. E agora, em grande parte, ela passa a constituir cada vez com mais força a nossa sombra, mas ainda assim ela é parte de nós e precisa ser. E a gente vai ter que encontrar novas formas de lidar com as pessoas e com o mundo. E acho que essa é uma das propostas da nova ética, numa espécie de ecologia pessoal. Então, e essa aula, ao menos, termina por aqui. Perguntas? Deixa eu vir para trás, que assim a Cris aparece direitinho. Pronto. Esse assunto é um assunto que a gente pode discutir em exemplos práticos, nessa história do condomínio, mais para frente. Então, quando surgir alguma coisa, em qualquer aula, podem trazer essas questões que a gente vai tentar melhorar. Esse caso, por exemplo, dessa australiana, é uma coisa que com certeza eu vou pensar mais, porque eu acho que tem algo por trás disso, do quão grande e quão importante nós consideramos as próprias Olimpíadas. Como se não fosse algo que alguém pudesse brincar. Mas, por outro lado, a gente tem skatistas de 12, 13 anos competindo e fazendo coisas fantásticas. Então, para elas, não dá para ser outra coisa que não uma brincadeira. Mesmo que nos impressione, é uma brincadeira. Mas, de repente, o que essa moça fez foi trazer algo em relação às Olimpíadas que a gente não esperava mais. Então, há algo que não é tão sério e tão sobre-humano e tão hiper importante, mas algo que precisa ser visto e de repente foi mais visto do que todas as outras coisas, né? Do que essa medalha de nada que ela ganhou foi uma medalha mais importante que muitas, se não todas as medalhas de ouro. Com certeza, eu imagino, porque a Austrália foi uma grande representante assim dentro da Olimpíada, com muitos atletas.
ela está sendo mais falada que todos, que muitos que levaram ouro lá dentro, imagina, os jornais assim nacionais, né, que passam na rede aberta lá, todos estão chamando ela e não chamam os outros, assim. Os outros, você ganhou o quê? A medalha de ouro nem me interessa, você já tem um Nem monte. me interessa, mas ó, você, vem cá. Você, agora vem explicar o que foi que você fez aqui. Porque, de fato, as pessoas... Aquele movimento do canguru, trouxe nosso país, né? Porque nós temos canguru. Foi bem assim a entrevista que eu vi dela, foi bem isso, gente. Muito legal. Então, assim, uma coisa que só queria confirmar se é esse o entendimento mesmo. Porque antes, eu lembro que da primeira vez até que a gente fez o curso, na minha cabeça era a velha ética, que foi lá no passado que funcionou, e a nova ética que estamos caminhando para, né, consolidar. Mas agora você comentou de uma forma que, assim, para mim veio como se isso fosse cíclico, na verdade. A todo momento, umas novas éticas precisam ser trazidas, e as atuais acabam sendo passadas, Num antigas. determinado aspecto, você tem razão completa, porque essa forma, quando você fala do pré-velha ética, antes dela se instalar, depois da velha ética e depois da nova ética, você também está falando sobre o desenvolvimento das pessoas. Você está falando também sobre o desenvolvimento, sei lá, de empresas, de produtos, de novas áreas, de novas invenções, de novas estéticas, todas essas coisas passam por essas fases. Então, em algumas fases, você precisa estar tão focado em determinados aspectos que você se torna absolutista, extremista, unilateral, porque só aquilo pode existir. Mas você também tem que saber que a nova ética vai chegar e vai se impor, né, de uma forma ou de outra, em qualquer empresa que tenha dado certo, em qualquer produto, numa criança que tenha ido super bem na escola, ou sei lá, essas crianças que os Estados Unidos tem um monte, né, que a Disney contrata e viram super sucessos, que depois, quando envelhecem, acabam indo por caminhos estranhos, porque elas não entendem que aquilo foi um dos desenvolvimentos da fase da velha ética, onde eles se tornaram grandes líderes ali, para aqueles grupos. Mas não significa que na nova ética eles ainda vão ser, eles vão precisar se reencontrar, se reescrever, entender o que foi que eles colocaram na sombra. Por exemplo, crianças que não tiveram experiência escolar, crianças que tiveram uma experiência com os pais muito estranhas, muitos pais em brigas homéricas, né, de dinheiro, de não sei o que, com esses atores mirins, que depois, muitas vezes, não se tornam grandes atores, porque aquela fase da vida deles era uma fase em que a velha ética ainda se manifestava naquela parte da personalidade, uma nova ética ainda teria que se formar. E aí, sei lá, pode pegar exemplos como o Brad Pitt, por exemplo. Quando mais jovem, ele tinha aquela aparência, aquela forma de digamos, todo mundo queria vê-lo, todo mundo queria sê-lo, né? Tinha a esposa perfeita, a vida perfeita, todas aquelas coisas, e de repente agora o cara se realiza construindo casas em New Orleans, em terrenos devastados por furacões, sabe, a vida do cara, inclusive a cara dele muda radicalmente, ele já não é mais um exemplo de beleza, já não é mais algo... É sim, meu amor. Não vem não, tá? Eu também acho, concordo. Para mim ele sempre vai ser, mas mas agora ele é... Mas não é isso mais que chama atenção, não, né? agora o desenvolvimento que ele faz, as coisas que ele faz, chamam muito mais atenção do que a arte dele. A arte dele está em outro nível, está de outra forma. E você vendo ele falar sobre isso, você vê onde ele se realiza também. Então, há uma outra forma, há uma vida... Porque, de certa forma, para os heróis, especialmente para os heróis na velha ética, não há saída que não a morte seguida do ato heróico. A inflação do ato heróico é tão grande que não há vida possível pós-ato heróico. Na nova ética, há uma nova vida para o herói. Então, há uma saída não uma saída desse sistema, porque tudo bem, ele vai ser herói de novo dentro da nova ética, mas um herói minimizado, um herói em que a parte da sombra não é tão forte, tão distante da personalidade principal, a ponto de destruí-la quando terminado o ciclo. Então, há uma outra forma, há uma nova vida depois dessa, onde você pode passar a se encontrar, pode passar... De certa forma, o ser humano propõe hoje viver muito mais. Então, a gente está falando de
80 são os novos 60, mas daqui a pouco o ser humano vai estar vivendo 100, 120, 130 anos, 150 anos com qualidade de vida, mas para fazer o quê? Né? Para trabalhar simplesmente 60 ou 70 anos fazendo o que não funciona. Você vai ter que encontrar uma outra coisa. Então, de fato, há ciclos dentro das nossas próprias vidas em que esse sistema se encontra. A nova ética não gera a velha ética, mas ela reconhece a velha ética. E é um reconhecimento não de algo do qual você escapa, mas algo que te formou, algo que foi importante para que, de certa forma, nos conecta à humanidade mais antiga, né? A humanidade que ainda nem ética ainda tinha. Então você passa a se sentir de fato conectado a esses ancestrais primordiais, mas ao mesmo tempo você sabe que há uma infinidade de tempo de distância entre uma coisa e outra, mas tudo aquilo faz parte de você. Então é cíclico, e é verdade, ela é cíclico em eventos, ela é cíclico em ideias, ela é cíclica em pessoas, mas não é um ciclo em que você volta para o mesmo ponto, você vai sempre para um ponto superior, você vai sempre para uma nova fase, para uma nova experiência que vai incluir um aspecto da velha ética, mas vai incluir ainda mais novas éticas. De certa forma, a gente não consegue nem postular muito ainda o que vai ser do mundo quando a nova ética estiver um pouco mais institucionalizada, quando você tiver um número de pessoas mais adequados para isso. Mas, por exemplo, pega um cara, um grande fotógrafo, né, como Sebastião Salgado. O cara praticamente faz florestas de novo. Ele refaz algo da natureza que era fantástico. E a gente está falando dele e da esposa, né? Dele, dos dois ali com a fundação deles e fazendo aquele negócio. Mas imagina quando isso não forem 2 pessoas, forem 1.000, 10.000, 1 milhão de pessoas. Já tem gente se dedicando a isso. Aquele suíço que eu te mostrei, o Ernest. Esse cara, por exemplo, ele mostra uma agricultura super funcional no meio de florestas. Você reconstitui a floresta para a agricultura funcionar melhor. Então, são coisas assim tão fantásticas e tão à frente daquilo que a gente conhecia, mas ao mesmo tempo levando em consideração tudo que veio antes, não é uma questão de você esquecer e ultrapassar aquilo. Essas coisas precisam, de fato, estar integradas. E como integradas fazem parte... Base. Oi? Formou a base. Como a base, sim. Você não pode, porque se você perde a base do que você foi, de toda a sua história, esse crescimento em direção à nova ética vai ser uma velha ética disfarçada. Você não vai para novo nenhum. Você vai fazer exatamente aquele caminho que você perdeu no início, você vai refazê-lo, não é? É que, na verdade, você não consegue perder. Você pode estar preso dentro daquilo, mas você não consegue perder. Você só pode ter uma espécie de nova ética disfarçada que, no final das contas, é a própria ética. É o que acontece, né? Quando a gente estuda, né, ou entende um pouco melhor a história do cristianismo e do que Cristo deixou, o que a gente vê ao longo da história, né, em mais de 2.000 anos, é que os ensinamentos cristãos foram distorcidos e usados dentro da velha ética. Então, esses ensinamentos não foram compreendidos na sua essência, mas eles foram distorcidos para, enfim, para o interesse de várias pessoas, né, ou de uma elite que se privilegiou, que foi privilegiada, que se utilizou disso a seu favor, mas sem compreender. Né? Muita gente ganhou o status de representantes de Deus na Terra por distorções. Isso é uma velha ética. Quando a gente começa de fato a compreender o cristianismo, a gente vê que talvez quase nenhuma religião seja realmente cristã, quando você começa a olhar para isso. Porque esses valores, eles não são do indivíduo, né? Eles não são sequer compreendidos pelo indivíduo. Quando a gente, né, o Munir comentou de Borges, a Ana falou que já leu a obra, né, dos Borges. Você vê como, digamos, o cristianismo foi extremamente mal utilizado pela Igreja Católica. Ela praticou a Inquisição, ela foi uma das principais responsáveis no Ocidente como é que chama? Quando você subjuga, né, pela subjugação do feminino. Enfim, ela fez grandes estragos, ela fez guerras.
eu não vou entrar no mérito disso, né? E a gente sabe que dentro do islamismo acontece a mesma coisa, mas a questão é, apesar de Cristo ter trazido uma visão extremamente nova, que ainda é pouco compreendida, naquele período ainda imperava a velha ética, mas ele trouxe uma ética nova, que está sendo compreendida, começou a ser compreendida talvez mais recentemente, por poucas pessoas. A gente ainda tem uma grande dificuldade em entender o que ele dizia, porque nós não temos ainda uma ética interna adequada para isso. Quando você começa a se desenvolver, né, em direção ao si mesmo, esses ensinamentos começam a fazer muito mais sentido. Isso no Ocidente, né? Se você for para o Oriente, você tem o budismo, enfim, a gente estava falando desse agricultor suíço que mora no Brasil, que desenvolveu tudo isso dentro do Brasil. Ele segue os princípios do Tao, né, da filosofia oriental, que são muito interessantes. Ele, de fato, é uma pessoa que vive dentro de uma nova ética. E você está falando de um agricultor, né, que saiu lá da Suíça para vir poder desenvolver seu trabalho aqui no Brasil. Esse é um dos exemplos. O que você acha? Tem mais algo a acrescentar? Eu estava pensando, porque, por exemplo, uma das coisas que o Neumann coloca é que a personalidade do indivíduo pode estar dividida em diversas fases. Então, o ego pode estar em determinados aspectos no futuro, em determinados aspectos no presente e em muitos aspectos no passado. Mas, de certa forma, não é só isso. Por exemplo, quando você traz os ensinamentos cristãos, digamos, do próprio Cristo, o núcleo mais importante das coisas que ele trouxe, essas coisas estavam extremamente avançadas, mas ainda assim a interpretação dessas coisas acompanhavam a época que a gente estava. Era uma época em que as pessoas, por exemplo, se você encontrasse indígenas, você exterminava todos e resolvia o problema. Ali eles resolveram catequizar, resolveram torná-los iguais, falaram, vai virar todo mundo católico na marra, e tudo bem. E isso, a gente está falando de 2000 anos, não é uma coisa... Isso aconteceu durante muito tempo, mas é o tempo onde uma história ética se constrói. Então, você vai ter um mensageiro, você vai ter um grande líder, você vai ter elites que vão se formar em torno daquilo, essas elites vão corromper as mensagens, o próprio grande líder, em muitos casos, vai corromper a própria mensagem. Mas, ainda assim, o núcleo daquilo persiste. Ele persiste e continua ciclicamente evoluindo, até uma hora que ele vai ser completamente incorporado e aí uma nova estrutura vai se apresentar. Mas isso pode demorar milhares de anos, de fato, para acontecer. Porque o que a gente defende aqui, num determinado aspecto, seria um conceito chamado Estado crístico, né? Que é essa ideia de amar aos outros como ama a si mesmo. Só que, por exemplo, esse tipo de comando não funciona integralmente porque nós tendemos a odiar a nós mesmos muito mais do que amar. Então não dá para você... Se você amar os outros como você ama a si mesmo, tá todo mundo ferrado. É porque a gente não entende o que é o amor, né? Não. Quando a gente fala amar os outros como a si mesmo, você está falando de uma necessidade de integração, onde você se reconhece como parte do todo. E você você reconhece o seu próprio valor. E você pode reconhecer o valor de todas as outras pessoas. É como se num determinado ponto a gente já tivesse que ser capaz de amar a nós mesmos como nós amamos aos outros. Então, nós hoje ainda amamos muito mais aos outros do que a nós mesmos. A gente, no fundo, também não ama, né? Uma vez eu vi uma frase que eu acho que não é verdadeiro. Eu comentei num grupo aqui, uma frase que diz que o amor não é um sentimento, ele é um estado de consciência. Ele vai muito além, né? Além do olhar sobre si mesmo. Ele exige uma integração para que você compreenda de fato o que é o amor. Então você realmente precisa estar no nível de consciência mais elevado. Então, por exemplo, a compreensão de Cristo vai estar aí também. Quer dizer, só quando o nosso nível de consciência subir é que a gente realmente vai poder entender determinadas coisas. Então, há um ciclo dentro de um ciclo, né? E às vezes esses ciclos são enormes. Na verdade, muitas vezes. Eles são gigantescos na sua própria história. E não é algo que a gente consiga perceber ainda. A gente vê uma parte disso, né? A gente andou uma parte, mas ainda falta muita coisa nesse sentido. Então, por exemplo, quando você fala
da natureza, essa ideia de amor próprio resolve uma série de questões em relação a todas as coisas. Né? Com amor próprio, você não precisa comer. Eu estava conversando com um alemão esses dias, ele estava falando como é absurdo você ter um rodízio. Por que uma pessoa precisa ir no rodízio e comer o máximo possível, até passar mal, e ter comidas assim em grandes quantidades sem que de fato faça sentido, porque um monte daquilo vai ter que ser jogado fora por necessidade. E ele fala que é engraçado porque o problema não está nas carnes, mas está nas verduras, está no buffet de saladas. O buffet de saladas no exterior é o que é quase impossível. As carnes, tudo bem, você consegue resolver porque vai passar entre várias pessoas, mas o buffet de salada não, ele tem validade muito curta. Tudo que não for comido ali na hora vai ter problema na sequência. Então, mas por que as pessoas precisam disso? Porque as pessoas precisam se sentir bem com toda a comida do mundo aos seus pés. É a ideia de que eu só posso estar bem se eu tiver disponível tudo que está ao meu desejo, né? Tudo que é o meu desejo eu tenho que de alguma forma, deixar disponível para quando eu quiser, para quando eu precisar. Essas são visões bastante disfuncionais, né? A gente ainda tem essa visão disfuncional. Eu preciso acumular o máximo que um dia eu posso precisar. Mas a questão é, se você não confia que você vai ter o que é necessário, é porque você ainda não entendeu o que você precisa fazer de verdade. Então, a ideia de acumular para tempos difíceis, a única coisa que eu estou garantindo é que eu vou ter tempos difíceis. Eu não tenho outra saída. Mas isso já entra em outra questão, né? Que eu gosto muito até de citar alguns filmes que trazem essa questão de como a gente molda o universo à nossa volta. Um deles é aquele filme Doctor Strange, da Marvel, não sei se vocês assistiram, o Doutor Estranho, o primeiro. Eu acho o primeiro sensacional, por causa da figura daquela monja com quem ele encontra. Ela traz bem essa visão oriental. Mas a questão é que a nova ética é algo que só pode ser compreendido e só pode ser alcançado a partir de uma viagem interna, né? Um olhar muito cuidadoso, muito analítico para todos os seus demônios. E a gente precisa desse processo. Você não tem como chegar a algo maior sem passar por dentro de si mesmo, né? Que é exatamente o que defende a filosofia oriental. Você não se distancia do que você considera mal e caminha em direção aos céus. Não é assim que você atinge a iluminação. Na verdade, é passando por dentro da escuridão, né? Tem aquela frase do Jung que eu já citei, que eu acho ela sensacional, que ele fala que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao conscientizar-se da escuridão. Eu acho essa frase, essa descrição dele extremamente profunda. Porque é verdade, você não vai chegar a uma individuação sem olhar para quem você é. Não tem como. Portanto, para chegar a uma nova ética, esses encontros consigo mesmo, eles vão ser constantes e eles precisam ser feitos. Senão você nunca chega. Vocês querem colocar alguma coisa, alguma observação, alguma pergunta? É sempre bem-vindo. Senão só a gente aqui fica falando. Faz sentido isso que a gente traz? Faz sentido. Para mim, faz sentido. É difícil compreender essa leitura só sobre você, mas faz todo sentido. E cada vez mais que eu escuto vocês falando sobre o tema, parece que vem mais novos insights também. Essa é uma das propostas da nova ética. É o insight que... Né? Sim, essa nova visão, né, das coisas vai mudando. Agora eu entendo melhor esse conceito da ética, da velha ética, do valor que Do ela sistema teve, cíclico. isso, e do cíclico, que está sempre se reconstituindo. E interessante também isso, só de falar que o ser tem vários pedaços deles que estão em estágios diferentes. Diferentes, Faz muito sentido. Você vê pessoas que são muito geniais em alguma coisa, em compensação elas são um desastre em outras, né? E é parte do ser humano. Você é excepcional em alguma coisa e extremamente ignorante em outra, até por compensação. Todos nós temos isso, né? Nós temos um lado muito genial e um lado muito estúpido.
que a gente fala, nossa, como é que pode uma pessoa tão inteligente fazer algo assim? As pessoas fazem. Exatamente. Porque a gente não está no mesmo nível em tudo, né? E sobre essa questão de ciclicidade, o universo é cíclico, né? Uhum, Então, a natureza é cíclica e nós somos parte dela, né? sim. Aí, o que tem acontecido muito comigo é eu me pego em situações e eu consigo enxergar ali um dos conceitos né, que vocês trazem aqui, né? Então, é aquela. Eu me lembro muito de uma questão que é logo no início, né, falando dos rituais antigos que tinham que uma pessoa ser doada em sacrifício a um Uhum, animal. Então, eu vejo esses sacrifícios, né, no dia a dia, sim. né, em atitudes das pessoas, assim, você vai mudando o olhar. É óbvio Uhum. que eu gostaria de estar estudando mais, né? Mas, enfim, vocês que sabem aí dos meus últimos acontecimentos, desde que começou o curso, eu só consegui ficar no prefácio daquele livro, não consegui passar, mas é impressionante como, com as aulas, isso vai entrando, esses conceitos vão entrando na gente, e você vai conseguindo perceber o mundo de uma outra forma. As É aulas óbvio Esse é o também são grande cíclicas, insight. né? Esse é o grande insight, né? A partir do momento que eu entendo algo, eu mudo a minha visão sobre aquilo, sobre aquele cenário. E aí eu passo a ter uma outra compreensão daquilo e, portanto, eu passo a ter uma outra compreensão de mim mesma. Eu integro algo em mim. sim, Muda sim. tudo, né? O sacrifício, você vê, você está falando da sua situação, a gente sabe, né, a sua situação. Você vê que tem sempre alguém lá que se sacrifica porque, de alguma forma, precisa expiar os pecados daquele grupo, daquela família. Sim. E aí você começa a perceber os padrões, né? Se a mesma pessoa está sempre se sacrificando, tem alguma coisa Tem ali, alguma né? coisa errada. Sou É eu. engraçado. A pessoa que se sacrifica, por incrível que pareça, é a pessoa que se recusa, muitas vezes, a olhar para o que ela precisa. Eu Porque ela entendo. precisa redimir, né, aquele grupo. Ela acredita, né, na sua ingenuidade, mas também é uma arrogância que cabe a ela aquele papel. Então, eu vou redimir todos os pecados do meu grupo. É uma visão bastante infantil ainda. E é interessante porque normalmente é na família, né? Então, o grupo é familiar, né? É, No, me- no meu caso, né? de todo mundo. De todo Eu mundo. fiquei pensando agora, eu falei, acho que de todo mundo. De todo mundo. A gente sempre vê, né? Você sempre identifica isso nos núcleos familiares, e depois você vai vendo, né? Vai ampliando, mas você vê Sim, que isso sempre começa nas famílias. o conceito de centroversão tem reverberado até hoje em mim, assim, sabe? Uhum. E várias coisas que vocês trazem, eu acho riquíssimas essas aulas, Você né? vê, E a fala. centroversão e a nova e velha ética tem uma relação muito profunda. Em muitos aspectos, você só vai chegar à nova ética quando uma quantidade suficiente de aspectos seus que ainda estão na velha ética puderem ser trazidos ao novo. Até o ponto em que a nova ética se torne o destino da centroversão. Mas enquanto isso, sempre que você um determinado aspecto seu vai à nova ética, um outro vai trazer essa informação aos seus aspectos de velha ética. Então você pode se comportar super bem, por exemplo, numa aula de Jung, mas por outro lado, como condômino de um prédio, você está sofrendo uma série de problemas, ou dentro da família, ou dentro do trabalho, dentro de alguma outra coisa. E ali você vive aspectos da velha ética que precisam ser conscientizados de si mesmo e serem evoluídos. Então, o mecanismo que faz esse processo de recuperação é essa introversão. Né? Não é o Neumann não usa isso dessa forma, mas é uma coisa que você consegue conectar sem muitos problemas. O povo está precisando se centroversar com urgência, né? É, Porque tá Esse todo sistema ele mundo. acontece, né, independentemente da nossa vontade, ele sempre se apresenta. ele não é optativo, É, né? Ele vai te puxar e te empurrar com forças universais. Você não tem nem
não tem nem chance de resistir. E de fato você vai, não é uma coisa... À medida que determinados aspectos da personalidade evoluem, eles também puxam os demais. Então você vai ouvir coisas que você não ouviria em outra situação. Você está no meio de uma batalha, você só vai ouvir sobre guerra, sobre arma, sobre vitória, sobre derrota, sobre morte, mas quando você está em outros aspectos, aquilo que você vai ouvir é completamente diferente, né? Há uma outra forma de ser. De fato, o nosso mundo está muito provavelmente acabando com parte daqueles desejos ainda do pós-Segunda Guerra digamos, de vencer e de fazer com que um conjunto de valores fossem impostos ao mundo. E a hora que isso acabar, está falando de Israel, está falando da Ucrânia e da Rússia, está falando do Irã, está falando da Coreia, está falando de uma série de coisas que foram deixadas ainda sem solução. O Oriente Médio, por exemplo, se não integrar os opostos nele próprio, se eles não evoluírem a figura de ânima deles e deixarem as mulheres onde estão, eles estão condenados ao fracasso, eles vão morrer torrados nesse deserto que eles vivem, né? Então tem muita coisa para acontecer aí. E não vai demorar. Do jeito que as coisas andam, não vai demorar. Eu também acho que não demora, não. Mas legal. A próxima aula a gente vai voltar um pouquinho algumas coisas, mostrar um gráfico e algumas coisas para explicar um pouquinho. Moni vai falar um pouco mais sobre a nova ética. E a velha ética, a nova ética. Aí depois a gente vai para outro módulo. Tá ótimo, gente. Foi um enorme prazer, como sempre, muito rico. Ai, que bom, a gente fica refletindo, né? Refletindo e assimilando. Legal. Beijo. Tá. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigado. Tchau, Mimo. Dá tchau pro seu amigo Mimo. Tchau, meu lindo. Que lindo. Ele é lindo, né? Eu tô sem nenhum bichinho. Você traz na próxima. Na próxima a gente faz a reunião deles. Ana Cida. Tchau, Ana. Tchau, Beijo. tchau, beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada.